uma palavra que você possa entender. Que o Espírito Santo possa falar com cada vida aqui nesta noite. E que cada vida que está aqui possa entender o que Deus quer para mim, o que Deus quer para vocês. Senhor Deus e Pai, está aqui a tua palavra. É um culto pela família. E quantas pessoas que estão, meu Deus, passando por problemas na família. Quantas pessoas, meu Pai, têm dificuldades no meio da tua família. Quantas pessoas que estão vivendo o caos, vivendo, meu Deus, a desordem, o sofrimento. Quantas pessoas estão se perdendo e deixando a se perder. Porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele tem trabalhado ferozmente. Ele tem agido nas portas, ele tem agido nas casas, através de mortes, dor, sofrimento e destruição. Mas Deus é neste domingo, o qual Deus nos reunimos na tua presença, para te exaltar, para glorificar o teu nome, para bendizir o Senhor e interceder pela nossa casa, interceder, Deus, pela nossa família, pelo nosso lar. E eu venho, Deus, pedir, Deus, estenda a tua mão neste lugar, estenda a tua mão e através do teu Espírito Santo, revela, Deus, as tuas maravilhas, os teus sinais, os teus prodígios, ensinando-nos mediante a tua palavra, ó Deus, ensinando o teu querer, a tua vontade. Repreenda o erro, o ego e toda a vaidade, que nos possamos nos render a ti, nos humilhando, ó Deus, diante da cruz, nos humilhando diante de Jesus, o nosso Rei, o Rei da glória, e nos rendendo a Ele, corpo, alma e espírito. Fala comigo, fala com cada um que está aqui, me dá graça, me dá autoridade nesta noite, meu Deus, me dá poder para proclamar as tuas palavras. Usa de misericórdia, Deus, e toma nas tuas mãos, na autoridade do Espírito Santo. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E quem crê diz amém. Você puder aplaudir o Rei da Glória. Glorifica o nome dele. Mas assim um pouco, tá? Essa passagem que eu acabei de ler com a igreja, lá em Deuteronômio, começa lá no capítulo 15. Depois você lê na sua casa. Fala sobre o ano da remissão. O ano da remissão. E um dia eu estava em casa lendo esta palavra. Não foi hoje não, mas teve um dia que eu estava lendo esta palavra. E eu comecei no versículo 6. Porque o Senhor, teu Deus, te abençoará, como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Irmão, Deus é perfeito. Olha o que Deus fala para o povo dele, o povo sai. Tu não tomarás empréstimo, mas emprestarás às muitas nações. Tu não serás dominado, mas tu dominarás sobre elas. Eu lendo esse versículo, eu pude ver o cuidado de Deus para com o seu povo. Se você fazer uma pesquisa profunda, não se mostra muito sobre isso não, mas se você fazer uma pesquisa profunda, os maiores bancos que tem internacionalmente falando, quem domina esse banco são os judeus. Judeus que dominam esse banco. Os maiores bancos do mundo, que empresta para pessoas e para muitas nações, eles são governados por judeus. Judeus que são presidentes desses bancos. Olha como a palavra de Deus, ela é fiel. Olha como o cuidado de Deus para cumprir a sua palavra. Deus é bom. E todo judeu, ele sabe disso. Ele sabe que ele tem essa bênção sobre a vida dele. É uma nação pequena, um povo pequeno, mas é um povo abençoado
um povo próspero. Porque Deus honra essas pessoas. Apesar que muitas das vezes elas não honram a Deus, mas Deus cumpre a sua palavra. E quando eu leio esse texto aqui, eu queria mostrar para você o cuidado de Deus. O seguinte: tu não tomarás emprestado. Glória a Deus. Mas tu emprestarás. Amém. Sabe o que nós entendemos com isso? O empréstimo, quando nós tomamos algum tipo de empréstimo, na realidade nós não estamos sendo abençoados. Porque quando eu leio esse texto aqui, eu entendo que eu já tomei empréstimo e tomo ainda, né? Mas quando a gente lê esse texto, a gente entende que a bênção não está em tomar emprestado, mas está em emprestar ou abençoar outra pessoa. A bênção não está em te pegar coisas e pagar um juro absurdo sobre aquilo que a gente pega, mas da gente poder emprestar. Essa é a bênção de Deus sobre o povo dele. Já já nós vamos falar mais sobre isso. Isso não significa que todo Israel, cada cidadão de lá, é rico, abençoado. Não é isso não. Mas a Bíblia vai tratar disso, sobre o ano da remissão. O que é o ano da remissão? O ano da remissão é o ano sétimo, onde, por exemplo, alguém tomou algo emprestado, mas quando chega o ano da remissão, aquela pessoa não deveria mais cobrar um empréstimo daquela pessoa. Hoje nós temos isso como, por exemplo, você deve uma dívida, você fica com ela 5 anos, não paga ela, você já não é mais obrigado a pagar ela, segundo a lei do nosso país. 5 anos, seu nome, segundo a lei do nosso país, está limpo. Você já não precisa se preocupar mais com aquela dívida, mas a gente sabe que lá no fundinho dos bancos ainda deixa lá para o popular. Isso te atrapalha muito. Mas aqui Deus dá uma lei para o povo, que se alguém pediu algo emprestado, que o 7º ano seria o 7º ano da remissão, o ano em que você deveria quitar aquela dívida da pessoa que te pediu emprestado e deixar ela em paz. Esse é o ano da remissão. Assim também era o ano da remissão na terra também. Deveriam plantar e deveriam deixar um ano a terra em paz. Deus ele teve esse cuidado. Nós sabemos que o Velho Testamento são sombra do Novo Testamento. Naquela época existia escravo. E Deus falava para as pessoas o seguinte: olha, a lei dos judeus era o seguinte: olha, escravo, ele vai trabalhar com você, vai ficar ao seu dispor durante 6 anos. Mas no 7º ano, você tem que liberar ele. Não pode liberar ele de mão vazia, não. Tem que liberar ele de mão rápida. Tem que abençoar ele. Dar ele condição para ele viver. Mas se todavia ele quiser ainda continuar contigo, você vai precisar de fazer um furo na orelha dele. E ele então será seu tanto tempo que ele quiser viver, porque ele foi marcado, porque ele de livre e espontânea vontade gostou tanto de ficar com você, de estar no teu lado, de trabalhar com as suas coisas. Ele gostou tanto que ele não quer mais sair de você. Ele se sente como parte da família. Então esse escravo deverá a orelha dele, furar a orelha dele como sinal de que ele te pertence o resto da vida agora, porque ele não quis ser livre. Eu estou dizendo isso para você ver a vontade de Deus. As coisas da antiga aliança, elas são sombras. Elas são sombra da nova aliança. E nós vamos tratar de algumas coisas aqui. Nós vamos tratar de algo aqui. E Deus tinha todo esse cuidado. A própria palavra vai dizer que no 6º ano as pessoas deveriam cancelar os empréstimos e deixar tudo quitado. Porque o propósito de Deus era para que não houvesse ninguém pobre no meio de vós, que não houvesse ninguém necessitado no meio de vós. E quando chegasse o ano da remissão, Deus dava impedimento para o povo: não endurece o teu coração, porque se o teu irmão te pedir emprestado justamente naquele ano da remissão, não endurece o coração, mas de livre grado, de bom grado, empreste para ele, abençoa ele.
a ver com a nossa vida. Irmão, essas coisas não estão aleatoriamente colocadas ali à toa. Não foi colocado simplesmente de leis e propósito. Isso tem algo a ver com a vida espiritual. Isso tem algo a ver com a nossa vida espiritual. E o número 7 na Bíblia, você tem que gravar isso. Ele é de sua importância. Deus criou todas as coisas do mundo a qual nós vivemos em 6 dias. Mesmo que a ciência bate na terra, mas nós confiamos na palavra. A palavra diz assim, eu creio na palavra. E no 7º dia, Deus abençoou o 7º dia, que é o sábado, santificou o 7º dia, descansou neste dia, e viu Deus que tudo que ele havia feito era bom. Então nós temos atenção no número 7, que é o número de descanso, sábado descanso. Hoje é domingo. Mas se nós for colocar na nossa mente, hoje é o primeiro dia da semana. Nós só trabalhamos no 2º dia, que é a segunda-feira, por isso que é a segunda-feira. Nós trabalhamos no 2º dia. Ele trabalha de domingo também, eu trabalho de domingo também. Amém, irmão? Amém. Mas na nossa mentalidade a semana começa na segunda-feira. Na realidade a semana ela começa no domingo. Amém? Deveríamos descansar no sábado, mas descansamos no domingo. Glória a Deus. Mas vamos deixar para isso para depois. Mas pastor, o que tem isso a ver? Por que Deus fala essas coisas? Porque Deus, Ele está tentando dizer no mundo espiritual a seguinte coisa: procura até o 6º ano, até o 6º mês, até o 6º dia, ser livre, para que o ciclo não venha se repetir de novo na sua vida. Pastor, eu não entendi. Os números de semana não estão para toa. Hoje o nosso mês agora é junho, o 7º mês. Para nós, o 7º mês, em alguns países eu não sei, mas eu creio que deve ser mundialmente falando, mas alguns é meio diferente. Mas para nós, o 7º mês, que é o mês de junho, deveria também ser o 7º mês de remissão. O 7º mês, ser livre. Eu vou entrar em áreas espirituais aqui para que você possa entender. Todas as vezes que eu me deixo ser prisioneiro, ser escravo, e não quebro esse ciclo na minha vida, isso vai repetir de novo. Eu preciso fazer não só um esforço físico, mas um esforço espiritual, para quebrar todo tipo de escravidão na minha vida, para que isso não venha se repetir anos e após anos. Tem pessoas que vivem ano após ano as mesmas coisas. E no mundo espiritual isso é muito mais perigoso ainda. É quando eu vivo ano após ano a mesma pessoa espiritualmente falando. Eu não cresço, eu não desenvolvo. Familiarmente também eu não cresço, não desenvolvo. Financeiramente também a mesma coisa. Nada muda. Pelo contrário, às vezes fica pior. Às vezes nós vivemos um ciclo tão cruel que a gente para de pensar, puxa, já estou ficando velho. Você deve ter pensado assim às vezes, estou ficando velho. Aí você dá uma olhadinha para trás, você vê, você começa a entender. De tanto que eu batalhei, de tanto que eu lutei, para chegar onde eu cheguei hoje, parece que não fiz nada. O tempo está passando, meus cabelos estão ficando brancos. Sonhos que eram para ser conquistados, não conquistei. Objetivos que eram para ser feitos, não consegui fazer. Propósitos que eram para ser alcançados, não fiz também. E o tempo que está passando, as forças físicas estão diminuindo. A força mental também ela está diminuindo. E a espiritual, ela está ficando fraca.
praticar a iniquidade. O amor de quase todos se esfriaria. Em vez de aumentar, temos diminuído. E por que, pastor? Porque nós não quebramos os ciclos, permitimos que os ciclos continuem de novo, e outra vez de novo, e mais outra vez de novo. E quando olhamos, estamos no mesmo lugar, repetindo as mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas. Deixa eu liberar algo para a tua vida aqui. Deus tem coisas novas para nós. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para a minha vida, para a tua vida. Deus não é um Deus que repete-se. Deus é um Deus que Ele vai renovando a cada dia. E a sua palavra se renova a cada dia. Eu não posso continuar a ser o crente de ontem e trazer essa bagagem para hoje. Se ontem eu fui alguma coisa, hoje eu preciso ser melhor. Se hoje eu sou melhor, amanhã eu preciso ser melhor ainda. Porque o propósito de Deus para a minha vida é cresça, multiplica, encha toda a terra. E eu estou falando na questão de filhos, mas eu estou falando da questão de todas as coisas. Se antes eu compreendia um pouco da Bíblia, eu preciso compreendê-la mais ainda. Se antes eu entendia pouco sobre Jesus, agora eu preciso entender mais dele ainda. Eu não posso regredir, nem diminuir e nem me estacionar. Eu tenho que viver novo tempo. Não é que a palavra de Deus ela precisa mudar. Ela não precisa mudar. Ela é a mesma. E ela me dá vida. E ela me muda todos os dias. Diga glória a Deus. Amém? Eu não posso permitir que os ciclos do inferno continuem me aprisionar. Deus deu prazo para Israel. Olha, em 6 anos vocês seguram um escravo. O escravo é seu. Ele vai trabalhar para você. Mas no 7º ano ele está livre. No 7º ano ele está livre. Isso não é aleatório. No 7º ano ele precisa ser livre. A palavra de Deus fala que quando um demônio é expulso de uma pessoa, a Bíblia diz que esse demônio ele sai, ele começa a andar em lugares áridos. E depois daquele mesmo demônio que saiu, ele vai voltar e vai dizer para os companheiros dele: olha, me expulsaram daquela casa, mas eu vou voltar. E a Bíblia diz que quando ele volta, ele encontra a casa limpa, varrida. E ele chama 7 espíritos, para se pensar nesse número, isso não é aleatório, 7 espíritos piores do que ele, e entram naquela vida. O estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro estágio dela. Deu para você entender? Por que ele chamou 7 e não 8 demônios? Por que ele não chamou 5 demônios? Ele chamou 7 espíritos piores do que ele. Porque o número 7 faz com que o ciclo se renove. Mas só que aquele demônio, ele chamou demônios